Zumbis, os terríveis mortos-vivos, aqueles que sobem a sepultura em busca de carne fresca, sedento por cérebros e pela destruição, com corpos deformados e uma obstinação quase sem limites, vivendo apenas com o propósito de consumir e... eu acho que já deu essa introdução bombástica, né? Já perceberam o quanto esse gênero está entranhado na nossa cultura pop? Existem filmes de zumbi com terror, romance, comédia, ação, até mesmo super-heróis zumbis. Isso só mostra o quanto esse tipo de história se tornou comum a ponto de ser repetitiva. Foi com esse espírito que comecei a ler I Am a Hero, de Hanazawa Kengo. Não me ajudou muito as minhas experiências com zumbis não serem lá essas coisas, em especial com meu eterno desgosto com High School of the Dead. Porém, a história de Kengo me pegou de surpresa, não só pela arte do mangá, que é incrível em vários sentidos, mas porque ela é uma história muito interessante, que fala bastante sobre o Japão e sobre o mercado de mangás por lá. Então pegue seu taco de beisebol e seu chapéu, pois essa viagem será turbulenta. Olá pessoas, aqui é o Nash e vamos hoje de zumbis japoneses. Sem enrolar muito, seguimos Hideo Suzuki, de 35 anos, artista de mangá assistente cuja vida parece estar presa em torno de seu trabalho cansativo e com baixo salário e reconhecimento, sonhos desacreditados e estranhas alucinações, além do relacionamento meio satisfatório que ele tem com a namorada dele. Ele se vê como um personagem coadjuvante em sua própria vida e tem baixa autoestima, resultando em frustração. Um dia, o mundo como Hideo conhece é abalado pela presença de uma doença apelidada de Zik-En, que transforma as pessoas em maníacos homicidas que se assemelham e se comportam como zumbis, e cujo primeiro instinto é atacar e devorar o humano mais próximo. Armado apenas com a sua espingarda, ele corre por sua vida, conhecendo estranhos ao longo do caminho. Por um tempo, ele e seus companheiros lutam para se manter vivos enquanto questionam suas escolhas morais. No final, restam apenas 3 deles, que se dirigem para o Monte Fuji em busca de um lugar seguro. A primeira coisa que eu destaco no mangá é o traço. Ele não é só bonito e detalhista, como também é sempre muito dinâmico, lembrando algumas vezes o ângulo de uma lente de olho de peixe de uma câmera. Não é para menos que o mangá ganhou um live action alguns anos atrás. Além de ágil quando precisa, o mangá também é contemplativo quando necessário, com grandes páginas mostrando os dilemas internos dos personagens ou um mundo destruído. Você pode até pensar que Hideo ter uma shotgun é meio roubado no início da história, mas na verdade ela às vezes mais atrapalha que ajuda, tendo Hideo que pensar em várias maneiras diferentes de contornar os diversos problemas que aparecem na sua frente. Aliás, um outro ponto positivo desse mangá é a história. I Am Hero tem um começo, digamos, estranho. O primeiro volume inteiro é dedicado a mostrar Hideo e suas frustrações com relação a não ser um grande mangaka de sucesso, não conseguir deslanchar na carreira, mesmo tendo quase 40 anos de idade, trabalhando apenas como um assistente de um mangaka. Acho intrigante o modo como o mangá nesse começo expõe um pouco do quão brutal o trabalho de um autor de mangá japonês pode ser, inclusive com uma cena que um dos assistentes começa a sangrar após ser mordido e eles simplesmente seguem como se nada de errado tivesse acontecendo. No caso, o cara ele tinha que continuar a trabalhar mesmo daquela maneira, porque aquilo era até normal, sabe? O que faz sentido. Inclusive tem uma história que eu ouvi sobre o autor de Bleach, o Kubo, que ele estourou um dos tendões enquanto estava fazendo o Bleach, sabe? Aí ele se machucou bem feio com relação a isso, mas mesmo assim o Kubo continuou a fazer o mangá de Bleach. Mas voltando para I Am Hero, Hideo não se sente como protagonista da própria história. Ele precisa repetir para si mesmo: eu sou um herói. Ele se sente vazio em não conseguir alcançar nada após tanto tempo,
Ele se refugia em sua mente através de seus delírios e ilusões. Porém, tudo muda quando a epidemia estoura. Antes de prosseguir, é importante eu falar sobre como a epidemia começa no mangá. Acho bem massa que ela vai sendo mostrada aos poucos, de maneira vagarosa, como algo que está lá o tempo inteiro, mas que as pessoas não percebem, sendo tratada apenas como uma coisa normal. Pra gente que sabe que tá lendo mangá de zumbis, é algo real, mas dentro do mangá é só uma coisa qualquer, sabe? É como se alguém foi mordido e é uma atitude estranha, mas você não liga isso com o fato de estar acontecendo apocalipse zumbi, tá ligado? Até mesmo porque é meio difícil de acreditar que uma coisa dessas pudesse acontecer. E falando da infecção, no começo do segundo volume, a ação começa a se desenrolar de uma maneira bem frenética até, com o Hideo tentando chegar à delegacia devido a uma coisa que ele fez lá no primeiro volume. Quem lê o mangá sabe do que eu tô falando. Durante esse trajeto, ele vê uma Tóquio cada vez mais à beira do caos, com mais e mais pessoas se tornando zumbis, ou zumbifags, como ele fala no mangá. Nesse ponto, acho interessante falarmos dos zumbis em si. Em primeiro lugar, a infecção não faz a carne deles apodrecer ou alguma coisa dessas. Ao invés disso, eles vão perdendo a sanidade aos poucos. Isso rende até uma cena bem engraçada do Hideo dentro do táxi. Sim, eu ri com a tragédia de alguém. Eu sou do mal. Segundo, no mangá é revelado que os infectados mantêm um certo nível de consciência, continuando a fazer algumas coisas que faziam enquanto vivos, de maneira automática, é claro. Numa vibe que lembra muito os filmes do Jorge Romero, em especial aquele lá do shopping lá. É legal que todos esses detalhes são usados pelos sobreviventes para se proteger dos ataques das hordas, mas sobre isso no final do vídeo, na parte sobre spoilers. Aliás, tudo relacionado à construção dos zumbis é muito maneiro. O Kengo sempre traz maneiras inventivas e diferentes de colocá-los na história, sendo uma ameaça constante no decorrer da narrativa. Agora eu gostaria de falar sobre os humanos da série. Eu ouvi falar bastante sobre a tendência dos filmes de zumbi em que os não infectados são um verdadeiro problema e de como as produções, em especial pela influência do próprio Jorge Romero, acabam usando dos zumbis como metáfora para falar dos problemas da sociedade ao redor. Você deve estar pensando, Nesh, aposto que você viu isso em um vídeo do YouTube. Não, eu não vi isso em um vídeo do YouTube. Eu vi isso em 2 vídeos do YouTube, viu? Eu te peguei de jeito. Prosseguindo em I Am a Hero, eu percebo uma certa convicção e culpa dos personagens. Eles falam o tempo todo que vão ser presos quando tudo voltar ao normal. Ao menos Hideo sempre faz o possível para fazer as coisas da maneira minimamente correta, colocando dinheiro em mercados abandonados ou colocando recados dizendo que um dia iria pagar. É um choque bem interessante, sabe? Você vê que os personagens não vão se comportar como se eles estivessem num filme americano de zumbis, sabe? Ele me passa, o mangá do Hanazawa Kengo, ele me passa muito a veracidade de como um apocalipse zumbi aconteceria se fosse no Japão, sabe? Eu penso que é o tipo da coisa que uma pessoa japonesa real faria, tá entendendo? E temos pequenas comunidades humanas que tentam sobreviver em meio ao caos, criando regras no meio da anarquia, com seus líderes por vezes tiranos, usando mulheres como moeda de troca, numa lei de quem tem a arma mais poderosa. Porém, uma dessas comunidades se destaca, o culto a Kurusu. Kurusu é o principal antagonista humano da série, sendo uma espécie de zumbi superior, com capacidades sobre-humanas adquiridas após ser infectado pela sua mãe. Então ele começa a recrutar sobreviventes para criar um novo mundo. Nesse caso, são pessoas que estavam em chats da internet e conseguiram sobreviver ao apocalipse, pois já estavam isoladas da sociedade. Basicamente hikikomoris, o que faz até um pouco de sentido, porque a base da infecção se dava a partir do contato humano. Então pessoas que não tinham contato humano nenhum, naturalmente iriam se infectar por último. Então
é uma coisa interessante ligada à cultura japonesa e que faz bastante sentido. Porém, além dele, temos outros humanos superiores. E eu acharia legal a gente tá falando sobre esse diálogo no capítulo 142. Afinal, não importou o quão forte eu me tornei, eu não fui capaz de me tornar um herói. Um herói? O pânico aconteceu enquanto eu estava trabalhando no meu trabalho na seção de carnes do supermercado. Decidi me esconder ali, juntamente com as outras pessoas que estavam trabalhando lá. Mas logo depois um grupo de zumbis veio e eu fui mordido. No momento em que descobri que eu fui mordido, tudo que me disseram foram essas palavras. Eles disseram para manter minha cabeça no cortador de carnes e morrer por eles. Mas, ao mesmo tempo, tinha um universitário voluntário que era legal e todo mundo gostava dele. Ele foi mordido por um zumbi também. Inclusive, todas as meninas do trabalho, até mesmo todas as senhoras, todos eles tentaram seu melhor para salvá-lo. Claro que todos eles acabaram sendo mordidos e se transformaram em zumbis. Foi quando eu finalmente percebi isso. Não importa se você se transformar em super-homem, ou se você decide ajudar as pessoas ou não. As pessoas que têm tudo, tiveram tudo desde o início. E as pessoas que não têm, nunca vão ter nada. É assim que as coisas são. Nesse ponto, percebo que ser um herói para essas pessoas não é exatamente salvar os outros ou ser um grande exemplo, mas sim apenas ser o protagonista da própria vida. Alguém que vive um propósito, que se sente como alguém. Isso acaba se refletindo no próprio Hideo, com todas as suas inseguranças que seguem até o final do mangá. Aliás, falando no final do mangá, nesse ponto é importante dizer que aqui teremos spoilers do final de I Am a Hero. Se não deseja tomar spoilers, eu me despeço por aqui. Dá um like no vídeo, se inscreve e tal. Para todos vocês que chegaram até aqui, voltemos aos zumbis. No mangá é estabelecido que a infecção zumbi nada mais é que uma invasão alienígena com o objetivo de extirpar a humanidade sem destruir a estrutura humana, assim criando uma consciência coletiva à medida que vai absorvendo os zumbis. E eu acho interessante essa dicotomia entre os zumbis e os humanos, porque enquanto os zumbis eles se uniam numa única consciência coletiva, os humanos iam se dividindo cada vez mais, num nível cada vez mais selvagem. Você vê isso até com relação aos Kurussos, que queriam apenas matar tanto humanos como zumbis, sabe? Então você vê os humanos cada vez mais se dividindo em líderes tiranos, com regras cada vez mais animalescas e autoritárias, e os zumbis eles se unindo, ficando cada vez mais juntos, até que eles formassem um pensamento só. E em meio a tudo isso temos Hideo, que no fim de tudo acabou sozinho em Tóquio, durante anos a fio, esperando a ajuda que nunca veio, enquanto acreditava ser o herói que salvou o Japão e que seria reconhecido como o único sobrevivente daquela cidade. Ele continuou ali, sozinho, apenas ele, suas armas e seus delírios. Não havia mais zumbis e a humanidade estava aos poucos dando seus primeiros passos rumo à sua reconstrução, mas Hideo continuava lá, sozinho. Mas eu particularmente imagino ele feliz. Sim, feliz. No final do mangá, ele mesmo diz que não deseja voltar à vida que tinha antes, apenas sendo um assistente de mangaka, assistindo sua vida passar enquanto cuida da namorada bêbada. Mesmo sozinho, ele parecia ter um propósito. Ele finalmente era um herói, pelo menos em sua mente. Em contrapartida, eu acho interessante o Korori, né? Que é o Korori Nakata, que ele tá no mangá ali no comecinho do mangá, sendo o ex-namorado da Teko, que era a namorada do Hideo, e a Teko sempre falava sobre ele e o Nakata sempre dizia sobre o quanto o trabalho do Hideo o inspirava, o quanto que para Nakata Hideo era um herói. Mesmo agora com a humanidade se reconstruindo, Nakata ainda acredita que Hideo é um herói. E uma coisa que eu acho especialmente notável é que o
mangá ele começa falando sobre o mercado de mangás e ele termina falando sobre isso. Eu acho bem legal que ele começa falando sobre assistentes de mangá, ele termina com as primeiras crianças da nova humanidade falando sobre esses mangás, fazendo lá capítulos novos do mangá que o Nakata estava fazendo, sabe? E eu acho que o Kengo ele queria falar bastante sobre isso também. Inclusive, tem uma entrevista que ele deu pro Coyote Mangá, que é uma revista francesa de mangás, que ele fala bastante sobre isso, especialmente sobre o Hideo, que ele fala muito sobre o fato do Hideo ele fazer os monólogos dele, sobre como a vida de mangá, de mangaka, ela é complicada, que muitos são chamados e poucos são os escolhidos, e que é uma profissão que gera muita frustração. E eu vou deixar para terminar o vídeo, eu só vou falar com vocês sobre um trecho que ele fala se I Am Hero é uma crítica à sociedade japonesa. E ele responde dizendo: sim, porque desde cedo no Japão aprendemos a seguir as regras e viver em sociedade. Como? Ou por quê? Ou o quê? Ninguém nos dá tempo para nos fazermos essas perguntas. Estamos simplesmente enfiados em nossas cabeças com um modo de ser e de agir sem explicação. Assim, a ordem é mantida e a sociedade pode continuar a funcionar. Mas quando tudo dá errado, a ordem é quebrada, o que acontece? Somos então levados a pensar sobre tudo isso por nós mesmos, a fim de sermos capazes de definir a sociedade em que queremos viver. E isso é muito interessante porque fala muito sobre a temática de zumbis, sobre como lá atrás com o Jorge Romero, que refez que basicamente ditou como os zumbis vão ser até hoje, era repleto dessas críticas. Eu poderia ficar aqui falando sobre como os filmes do Jorge Romero, por exemplo, se eu não me engano, o primeiro filme dele de zumbi foi, acho que um dos primeiros filmes americanos que tinha um negro como protagonista, isso na época que ainda existia apartheid, essas paradas todinhas aí. É interessante, acho muito bom vocês darem uma olhada sobre a origem dos zumbis, porque tem umas paradas bem interessantes e bem maneiras. E esse é o final do vídeo. Eu realmente recomendo que vocês leiam I Am Hero, porque é uma história muito boa, com um traço muito bom, temáticas interessantes, e ela vai te prender do início até o final. É um mangá mais... não é tão longo, mas também não é curto. Ele tem 264 capítulos, fora os spin-offs como I Am Hero em Osaka, I Am Hero em Nagasaki, que são interessantes do seu próprio modo, principalmente para você entender como foi lá o início da infecção zumbi. E eu agradeço a você que está ouvindo esse podcast de manhã, de tarde e à noite. Lançamos vídeos todas as segundas-feiras, lançamos podcast agora todas as sextas-feiras, não são mais as quartas, são as sextas. Lançamos tanto no Anchor e no Spotify, como em radiojhero.com.br às 8 horas da noite. Toda sexta-feira às 8 horas da noite tem podcast novo lá na rádio. E no site tem artigos de todo tipo: cultura pop, J-rock, K-pop, cultura geek e tudo mais. Aqui é o Nash. Tenha uma vida longa e próspera. Até a próxima.